Finalmente temos uma excelente notícia de uma vitória judicial importantíssima do Corinthians. Meio-campista Charles deverá custar aproximadamente 12 milhões de reais ao Corinthians. E ainda falando sobre meio-campista, o jovem Breno Bidon vem crescendo e muito de produção nos últimos jogos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante Charles, após o Timão ter sofrido outra condenação na FIFA por não pagar pela compra do jogador. O Corinthians vai ter que pagar em uma totalidade, contando agora com os acréscimos, quase 12 milhões de reais pelo jogador. Na temporada passada, a diretoria do Corinthians, na época comandada pelo ex-presidente Augusto Melo, fez várias contratações. Dessas várias contratações, os atletas que ficaram os comprometimentos de serem pagos, somente o Mateuzinho e o Hugo Souza, contratados junto ao Flamengo, foram pagos nas suas totalidades. O restante dos atletas, infelizmente, foram pagos apenas as entradas. Estamos, por exemplo, já com o Transferban, pela compra não paga do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna. E agora temos os riscos de Transferbans pelo Rodrigo Garro, também os empréstimos do Maicon, além do Martínez, jogadores que o Corinthians já havia sofrido condenações na FIFA antes de cair mais uma condenação. Foi pela compra do volante Charles. O Corinthians comprou o Charles, como eu disse, na temporada passada, junto ao Midtjylland da Dinamarca. Corinthians aceitando pagar 3 parcelas, as 2 primeiras de 400 mil euros. Na casa estamos falando de aproximadamente 5 milhões de reais na cotação atual. E mais 800 mil euros, que seria a terceira e última parcela. Essa terceira e última parcela o Corinthians não pagou. Se tivesse pago da forma correta, estaríamos falando de um Corinthians que pagaria cerca de pouco mais de 10 milhões pelo jogador. Mas agora, com os encargos, juntando tudo que o Corinthians vai ter que pagar entre a multa, valores também envolvendo as defesas e tudo mais, o Corinthians deverá chegar a valores próximos de praticamente 12 milhões de reais pelo volante Charles, que desde que chegou marcou apenas um gol. Hoje é um jogador considerado reserva, o Dorival Júnior até acaba utilizando, mas que vem sofrendo nas últimas semanas por problemas físicos, e também o jogador teve diagnosticado falta de ferro em seu organismo. A minha opinião quanto a esses valores de aproximadamente 12 milhões de reais que o Charles deverá custar no final ao Corinthians é a seguinte. Primeiramente, não estou aqui para falar sobre o que o atleta vale ou não, porque hoje, depois de pouco mais de um ano que o Charles chegou e ele não ainda sendo um jogador titularíssimo, aquele Charles que nós gostaríamos que ele fosse, então hoje seria muito fácil falar que o jogador não vale isso. Então, o que eu quero falar para vocês, o intuito principal é o tanto de juros que o Corinthians acaba pagando pelos atrasos. Vamos ter que pagar juros pelo Félix Torres, Matias Rojas, Rodrigo Garro, Kaká, Martínez, Charles e muitos outros jogadores, fora, claro, o que as gestões anteriores já vinham fazendo com o clube nos últimos anos. Então, é por isso que hoje a situação financeira do clube é um caos. O Corinthians paga muitos juros. Para se ter uma ideia, 2023 e 2024, o Corinthians pagou 100 milhões por ano à Caixa Econômica Federal somente de juros pela construção da Neoquímica Arena. Então, sempre juros, sempre o Corinthians atrasando parcelas. Compras, ao meu ponto de vista, não tem como dizer que não foi mal planejada, porque pagaram as 2 primeiras parcelas, depois não pagaram a última, e agora é o Corinthians sofrendo cada vez mais com juros e encargos. Então, inacreditável o que vem acontecendo na administração de finanças do clube nos últimos anos.
E agora vamos falar sobre outro meio-campista, agora meio-campista que vem surpreendendo nos últimos jogos e vem agradando demais, que é o jovem Breno Bidon. O Bidon, ele passou a ter oportunidades nos profissionais com uma frequência maior na temporada passada, ainda com o Ramon Dias. Bidon que acabava oscilando, ganhava condição titular, ia bem em alguns jogos, depois acabava regredindo, e foi assim também nesse início de 2025. O jogador criticado por alguns torcedores pelo fato de, em alguns jogos, demonstrando imensa dificuldade para encontrar um posicionamento em campo, mas fato é que o Bidon, nos últimos jogos, mesmo o Corinthians não vencendo, vem tendo uma evolução física, técnica e tática incrível. Desde a ausência do Rodrigo Garro, o Bidon acabou assumindo a função de construtor de jogadas, mostrando personalidade e qualidade em campo. Para se ter uma ideia, no último jogo contra o Internacional, em que infelizmente apenas empatamos no Beira-Rio, o Bidon foi novamente considerado um ponto positivo, já que ele havia ido bem contra o Flamengo e também contra o Sport. Claro que o Bidon ainda tem muitos pontos para evoluir, mas é inegável o impacto positivo que ele tem gerado e tem dado dinâmica ao time. Um jogador que tem visão de jogo, disciplina tática e capacidade de decisão. Atributos, claro, que podem torná-lo cada vez mais importante nesse elenco do Corinthians. E nos últimos jogos, volto a dizer a vocês, nos 3 últimos jogos, contando o Sport, o Flamengo e o Internacional, para mim o Bidon, mesmo com o Corinthians resultados terem sido ruins, o Bidon foi considerado, na minha visão, um ponto positivo. A minha opinião quanto ao Bidon é a seguinte: quem me acompanha sabe, eu sempre elogiei o Breno Bidon, um jogador que demonstra muitos recursos. Para mim, o Bidon, ele não pode ser o principal encarregado da construção de jogadas, mas também não pode ser o principal homem da marcação. Para mim, o Bidon, ele joga melhor flutuando, auxiliando na marcação, auxiliando na construção de jogadas, só que ele tem me surpreendido. Sinceramente, sem o Rodrigo Garro e sem Carrilho, o Bidon acabou assumindo a condição de armador da equipe e sinceramente tem ido muito bem, demonstrado muita personalidade, marcando bem quando precisa, quando o Corinthians não tem a bola, fechando os espaços. Estamos falando de um jogador que ainda tem, claro, as suas limitações físicas. O Bidon não é um jogador de embate físico, mas é um jogador que sabe fechar os espaços e é bom de desarme. Quando ele tem a oportunidade de um desarme, ele vai lá e ainda consegue fazer a transição ofensiva e com a bola no pé. É um jogador muito inteligente, tem um passe diferenciado, finaliza bem. O Bidon é um bom cobrador de faltas também, mas nesse time do Corinthians ele não tem oportunidades de cobrar as faltas. Então, um jogador que, ao meu ponto de vista, um pouquinho melhor trabalhado, pode evoluir ainda mais. E é um jogador que, mesmo nessa oscilação, já vem tendo equipes da Europa prestando e muita atenção nele. Então, para mim, nos últimos jogos, mesmo o Corinthians não tendo resultados positivos, tivemos o Bidon em uma boa evolução. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que é um tanto quanto raro envolvendo o Corinthians. Boa notícia, aliás, ótima notícia. Finalmente temos uma excelente notícia e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Na verdade, se trata de uma vitória muito importante do Timão na justiça. O Corinthians venceu uma batalha judicial e a partir de agora está liberado para usar o hino Campeão dos Campeões, composto por Lauro Dávila, sem precisar pagar nada às editoras que reivindicavam os direitos. É isso mesmo, o Corinthians não tinha autorização para a utilização do próprio hino. O Corinthians, que entrou com uma ação em 2022 para 2023 para reivindicar esses direitos, aí sempre foram tendo as sentenças favoráveis ao clube, mas as editoras ainda recorriam. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
que reconheceu a validade do acordo feito entre o clube e o autor, garantindo o Timão o uso pleno e gratuito da obra. Isso significa que o hino poderá ser usado em jogos, campanhas, promoções, publicidade e até em projetos que gerem receita para o clube, sempre com o devido respeito ao nome Lauro Dávila, o criador da canção, ou seja, o Corinthians sempre dando os devidos créditos ao autor. Mais que uma vitória jurídica, o tribunal destacou que o hino é um patrimônio cultural e material do Corinthians, um símbolo de identidade, tradição e paixão, claro, entre nós torcedores. Então, o hino é do clube, o hino é da torcida, o hino é eterno. Então, uma vitória muito importante, um parecer que foi dado no último dia 3 de outubro. Então, o Corinthians, volto a dizer a vocês, não tinha autorização para a utilização do próprio hino, e agora com esse parecer, com essa grande vitória, volto a dizer, é uma excelente notícia e agora não cabe mais recurso das editoras. A minha opinião quanto a essa excelente notícia em relação ao Corinthians finalmente poder usar o hino é a seguinte, parece até piada. Poxa, o capitão está aí falando de excelente notícia poder usar o hino, por incrível que pareça é. Estamos falando de uma obra que foi feita, o autor ele fez o hino para o clube, esse foi o verdadeiro intuito da composição da canção, e aí mais um detalhe que acabou se tornando uma ação judicial para o Corinthians. Então, no final das contas, deu tudo certo. Agora o Corinthians terá o direito de uso do hino, claro, sempre dando os créditos ao criador, ao compositor, que é o Lauro Dávila, e nada mais justo. Enfim, agora o Corinthians vai poder até atrair receitas com o uso do hino, e isso é muito importante. E ainda mais estamos falando de um Corinthians que vira e mexe, nós acompanhamos que o Corinthians é difícil ter vitória na justiça, então é sempre tratado como muito importante. Agora está liberado, o Corinthians vai poder fazer o uso do seu hino. Volto a dizer que esse foi o intuito da composição da canção. Então, ao meu ponto de vista, essa vitória importantíssima do Corinthians na justiça referente ao hino é uma excelente notícia. Volto a dizer a vocês, o Corinthians já havia vencido anteriormente, só que agora é o parecer final que saiu no último dia 3 de outubro e agora sem problemas o Timão poderá fazer a utilização do hino. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do jovem meio-campista Breno Bidon? Vocês concordam comigo com a evolução que ele vem tendo nos últimos jogos? E sobre os valores que o Corinthians terá que pagar, contando os acréscimos agora dos atrasos ao volante Charles. Quase 12 milhões de reais. O que vocês pensam sobre isso? E a vitória do Corinthians judicial, agora podendo utilizar o próprio hino. Vocês concordam comigo que é uma excelente notícia? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!